Maria Cristina é uma bênção, né, gente? Muito bem. Vamos lá. Me deram a missão de falar sobre a educação dos filhos, agora, nesse momento do nosso encontro de casais. E eu vou ser muito sincero para vocês. Falar de educação de filhos é um pouco complicado quando a gente acha que pode educar os nossos filhos do nosso jeito. Quando vai entrar nisso, a gente tem uma grande dificuldade, né? Porque a gente tem um padrão que a gente mais ou menos idealizou de criação de filhos. E quando a gente fala de educar filhos, nós vamos cair no mesmo contexto de ontem. Nós vamos falar de educar filhos a partir da doutrina cristã católica. O mesmo que eu falei da sexualidade serve para a educação dos filhos. Então, eu vou falar aqui da educação dos filhos a partir da fé cristã, do dogma cristão, das verdades do cristianismo e do catolicismo. O que você vê que está dentro continua, o que você vê que está fora muda. A pregação serve para duas coisas: ou ela te confirma ou ela te corrige. Não tem outra coisa. A pregação serve para duas coisas: ou você fala assim, nossa, eu faço assim, confirmou. Eu não faço assim, então corrige, né? Lembrando que eu não vim aqui trazer os meus métodos, nem os métodos do Fabinho, da Maria Cristina. Nós viemos aqui trazer os métodos do Cristo, né? Primeira coisa, definição de filho, conceito de filho. Nós somos de uma tradição cultural cristã judaica, então, né, somos provenientes, religiosamente falando, dos judeus, até porque Jesus era um judeu, né? Então, somos também filhos de Abraão. Então, a nossa cultura cristã judaica nos ensina que filho é um sinal de bênção. Primeira coisa, para o judeu, duas coisas determinam bênção na vida dele: terra e filhos. Eles não tinham muitas terras, mas tinham muitos filhos. Depois passaram a possuir a terra para os seus filhos. Mas a cultura judaica cristã sempre nos leva a entender que o filho não é uma realização pessoal que acontece nele, e sim uma missão. Então todo filho e toda terra é sinal de bênção, e todo filho e toda terra é uma missão. Por exemplo, hoje não, né? Atualmente não, mas na época dos primórdios da terra dos judeus, quando eles começaram a entrar na Terra Santa, lá você ouviu a expressão que manava leite e mel, porque lá tinham as tâmaras e as cabras. Então, quando se fala de leite e mel, é o mel das tâmaras, que existe até hoje lá, e o leite das cabras. A tâmara, na época dos judeus, dos hebreus, era uma fruta que demorava 100 anos para uma árvore crescer e dar tâmara. Ou seja, você plantava tâmara para os filhos, para o futuro, né? Para os netos, para frente. Você plantava para frente. Então quem planta tâmara não planta para si. Olha a mentalidade que bonita. Eu vou plantar um pé de tâmara porque meu pai, meu avô, meu tataravô plantou e hoje eu como. E o que eu vou fazer é para frente. Aí você fala, nossa, Rodrigo, isso é uma cultura mesmo, uma cultura. Você vê que é legal a gente falar disso, porque vamos encontrando da onde vem esse pensamento, né? A gente faz para frente. Porque de fato, claro que com toda a tecnologia hoje, não se demora todo esse tempo para. Eu estou dizendo lá dos primórdios dos hebreus. Olha que interessante. Durante muito tempo, você sabe que o homem não plantava, né? Porque ele não morava em um lugar só. Ele ficava, né? Nós, por exemplo, o nosso povo é um povo semita, um povo que anda, que caminha. Os hebreus, a própria palavra hebreu significa um povo que não tem morada fixa. Então, o povo que andava, não só os semitas, outros povos distantes, eles comiam caça, o que podia se caçar. Porque para você comer o que planta, por exemplo, as frutas, você tem que ficar no lugar, plantar e esperar, sim ou não? Então eles não comiam isso. Durante muitos anos, os homens não comiam isso. Então, como se formavam os filhos dos primórdios? Você precisa caçar, né? Você precisa aprender, ter o alvo e o animal, você vai comer, se sustentar, jogar ele fora e vamos para frente, e vamos para o outro lugar. Isso cria
criava nos filhos uma mentalidade de sobrevivência, de que você iria contar com a natureza, a criação, diferente da mentalidade de você estar em terra fixa e de você plantar e cuidar e cultivar. As duas realidades juntas criam uma cultura mais completa, porque ao mesmo tempo que eu tenho que ensinar o meu filho a caçar, a procurar, a ir atrás, ao mesmo tempo eu tenho que ensinar ele a plantar e a esperar, porque a caça é uma coisa mais imediata. Concorda comigo? O animal está pronto, cresceu já, está grande, eu vou e mato e como, sacio minha fome, sim ou não? Só que aí o que acontece? A gente não vai ter outra oportunidade. Aquele animal poderia ser um macho que poderia reproduzir, ou uma fêmea que produziria, agora matou, já quebrou ali a cadeia de reprodução. Não se pensava nisso. Os peixes, por exemplo, quando que o homem vai entender da piracema? Mais para frente. Tem um período que não pode pescar, porque eles precisam se reproduzir. Não se pensava assim. Já com a plantação, já se coloca outra ideia. Antropologicamente, há uma ideia mais assim de espera e de opção. Se eu não posso caçar agora, porque existe um período de reprodução, se aquilo lá está em extinção, se eu não posso saciar minha fome, e tudo na vida não é só, existem coisas imediatas, claro que existe. Ninguém está aqui contra uma cultura imediatista, porque tem coisas que é para agora, tem coisas que não é. Então, eles criavam os filhos deles nessa intenção, nessa razão. Estar numa terra fixa muda toda a questão do pensamento da criação dos filhos, né? Então, para eles, essa ideia era muito diferente, porque agora eu vou ter que plantar, eu vou ter que cultivar, eu vou ter que esperar, eu vou ter que contar com a chuva do céu. Por isso que o povo judeu hoje, não sei se vocês sabem disso, mas eles são o número 1 em irrigação artificial no mundo, e com uma agricultura hiper, mega, maxi avançada. Aliás, o Brasil vai lá aprender como plantar, né? Imagina o tanto de terra e de rio que a gente tem. Mas por quê? Por causa da condição da terra deles? Não, eles só têm 60% do território dos judeus hoje, atual, que é deserto. 60% do território que é pequeno é deserto. Só tem um rio de água doce que passa pelo país. E um pedaço do mar que é morto, que tem muita concentração de minerais, 33% de sal. Então não tem como viver nada lá. Não serve para nada a água. Então você imagina que esses caras, como eles pensam, e da onde vem essa cultura deles? Como eles conseguem? Então eles têm 2 sistemas maravilhosos. O sistema de levar irrigação artificial por mangueira mesmo, a água para todo lugar, e as cisternas onde chove, o pouco que chove, onde chove, eles reservam a água e levam por irrigação artificial. Veja, você está falando isso aí, Rodrigo? Nós estamos na aula de agricultura, o que é? Não, é para você entender que se os pais não tivessem ensinado, hoje eles não viveriam na terra de Israel. Eles não conseguiriam ser. Israel hoje é primeiro em tecnologia, medicina, é o espaço aéreo mais seguro do mundo. Então, os caras assim, fazem umas coisas um pouco diferentes, mas isso tudo é herança dos pais. Ou seja, veja que interessante, que é uma cultura que vem e que está impregnada nos filhos. Eles entendiam e compreendiam que a questão de ser alguém importante para o mundo é mais importante do que você possa fazer, né? Do que você pode fazer. Então, é uma coisa complicada. Eu não estou aqui elogiando e nem falando mal nem bem, só estou falando da história. Cada um julga como quer, né? Estou dando dados aqui para você. O que é importante? Saber que a missão deles eles cumpriram. Fizeram bem o seu papel de estabelecer uma cultura de educação, de ensinar e de passar a sua tradição dos pais para os filhos. Isto é uma coisa sagrada para eles, muito sagrada. É uma coisa muito sagrada. A questão da Bíblia, ela é uma questão muito bonita, né? Porque você vê que eles usam muito esse termo, né? Ensinar os nossos filhos, passarem para os nossos filhos. O Salmo 127, por exemplo, que é a bênção de Deus sobre os justos, sobre as famílias.
Então ele vai dizer assim: para que você possa ver os filhos dos seus filhos, reine a paz em Israel. Então eles tinham muito essa concepção nítida para eles da missão nos filhos. E claro que tudo isso é marcado com uma questão muito dramática da história de Abraão, que é o homem que fez aliança com Deus. A mulher dele era estéril, então ele não podia ter descendência. Então como que um semita, né, poderia gerar filhos se a mulher é estéril? Então Abraão sabe que ele está fadado a exterminar, e Deus escolhe Abraão e fala assim: ó, você não vai poder ser ninguém mesmo. Presta atenção como é bonito isso. Você não vai, a sua mulher já está, né, estéril, já está de idade, você não tem filho, então geralmente vai terminar tudo que você tem. Tudo que você tem vai acabar. Você não aceita fazer uma aliança comigo e o povo que nascer de você ser o meu povo e eu ser o Deus deles? Abraão fala: vai ser só nós dois, eu caçado e o senhor. Não tem, né? Aí Deus falou assim: olha para o céu, quantas estrelas? Não posso. Olha para a terra, conta aí os grãos do mar, da areia. Não posso. Eu vou te dar uma descendência. Eu não sei se Abraão assim estava cansado já, e se ele estava assim, não vou te falar, fechado, né? Tipo, já andei pra caramba também, não tem nada a perder, verdade ou não? Eu faço aliança com você, você vai ser o meu Deus, só que é o seguinte: teu povo vai ser meu. Tá bom. E aí acontece a promessa, né? A aliança é feita. Em Gênesis 12, Abraão vai com o seu rebanho e sua mulher para onde não sabia que estava indo. Deus falou: vou te dar uma terra e uma descendência. E claro, não vem ao caso aqui agora, acontece toda aquela trajetória dele conceber um filho com Agar, a escrava. Daí nasce Ismael, da onde vêm os ismaelitas, ou o islamismo, é daí que vem o Islã, que são filhos também de Abraão, mas não são filhos da mulher legítima. E a briga até hoje entre Israel e palestinos, ou judeus e muçulmanos, é daí que vem. A briga hoje não é religiosa mais, é 100% política, mas nasceu aí. Um é descendente da escrava, o outro da mulher legítima, e até hoje eles não se aceitam, só para você saber. Muito bem. Então, quando nasce Isaac, o filho de Abraão, nasce o filho da promessa. E daí Isaac vem Jacó e Esaú, e daí então depois vem toda a questão de Judá, as 12 tribos, 12 filhos de Judá, e começa aquela, né, proliferação. Um povo nasce. Só que lá em Abraão, Deus falou uma coisa: você vai ter que ensinar para os seus filhos a minha lei, é a minha palavra, é a minha regra, é o meu mandamento. Inclusive o quarto é honrar o pai e a mãe. Sim ou não? Amar Deus sobre todas as coisas. Sim ou não? Não ter outros deuses. Não pode ter outros deuses. Tem que amar. 6 dias vai trabalhar e no 7º descansar. Tem que ter o dia do Senhor. Tem a honraria. É uma instituição perpétua. Aliás, para você educar seus filhos, sinceramente falando, você tem que ler Êxodo e Deuteronômio. Sem ler isso, você não consegue educar seus filhos na doutrina do Senhor. Tem que ler. O meu filho de 7 anos, Miguel, ele fica assim: pai, eu não sei, não sabe falar Deuteronômio ainda. Então, Deuteronômio é a segunda lei. Então, eu falo para ele assim: vamos ler, filho, vamos ver aqui o que a Bíblia fala para nós. Falava para os nossos pais. Ele fala assim: pai, Abraão é quem? Foi uma espécie de vô. Só que lá atrás, um dia ele falou assim: pai, onde ele está enterrado? Eu falei: lá em Hebron. Eu falei: não pode ir lá? Eu falei: pode, mas agora não vai dar. Um dia podemos ir lá, né? Mas ele está lá, ele existiu, o personagem. Esse cara é que determinou a aliança com Deus, da onde saiu a nossa cultura. É com ele que Deus fez a aliança. O povo que nascer de ti vai ser meu. E esse cara falou assim: tá bom. E nós, por causa de Jesus,
nos tornamos filhos de Abraão. Não na genética, porque a gente não tem nada de genética de judeu. Esquece isso aí. Mas na fé. Nós herdamos a fé. Então, por causa da fé em Jesus, nós somos filhos de Abraão. Somos filhos da promessa. E nesse momento, nós herdamos também toda a história de Jesus, que é legitimamente um judeu da raça de Abraão. Então, ele tem aliança. A aliança de Jesus conosco é a aliança marcada no sangue. Esse é assunto para outra hora. Mas nós também vivemos os mesmos mandamentos. Entenderam ou não? Só para você entender, para você explicar para o seu filho. Por quê? Porque a minha filha, Vitória, já me perguntou: pai, por que a gente segue os 10 mandamentos e minha amiga lá na escola não? É porque nós... Aí tem que explicar. É porque nós somos descendentes de Abraão. O vô seu fez aliança com Deus, nós somos de Jesus, Jesus é de Abraão, então nós vamos ter que seguir isso aí. É a nossa norma, é a nossa regra. Então tem que ensinar os 10 mandamentos para a turma. Por isso a gente coloca eles na catequese, ou não? Para aprender os 10 mandamentos. Não é isso, gente? Entra lá na catequese. A escola vai ensinar? Não vai. E lá na rua vai ensinar? Lá no bairro? Videogame, para comprar um jogo do PlayStation, 10 mandamentos? Não tem. Tem que pôr na catequese, irmão. Entendeu como é? Põe lá na catequese e fica olhando, porque dependendo do catequista, não sabe o 10 mandamentos. Aqui eu sei que não vai ser, né? Aqui no Padre Luiz não existe esse tipo de coisa, mas por aí tem catequista que tem dificuldade dos 10 mandamentos. E às vezes ele está ensinando, então é para catequizar. Ensina ele as leis de Deus, as palavras, a doutrina da fé cristã, católica. Essa criança tem isso como base. Veja o que Paulo escreve para Timóteo. Não precisa pegar não, eu vou falar para você pegar outra coisa. Eu só lembrei aqui. Veja o que Paulo escreve para Timóteo. Olha que bonito. Ó, tu, porém, Paulo escrevendo para Timóteo, que era bispo de Éfeso. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. E sabes que elas têm o condão de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. É isso aqui que você tem que ensinar para o seu filho. Para ele sentado na cadeira, olhar nos olhos dele e dizer assim: Timóteo, ou o nome dele no caso, né? Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. E sabes que elas têm o condão, condutor, elas te conduzem. A Sagrada Escritura te conduz e te proporciona a sabedoria para te conduzir à salvação pela fé em Jesus. Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 14. 2 Timóteo 3, 14. Então, não é fácil não é difícil de entender. Ó, o conduíte, o condutor, o fio condutor da nossa vida é a Sagrada Escritura. Porque nela está toda esta aliança, o mandamento, as ordens, as regras, a lei que conduz a nossa vida. Então a educação dos nossos filhos parte daqui, da palavra que Deus ensinou ao seu povo, que é o nosso povo. Então nós vamos ensinar aos nossos filhos essas coisas. Não precisa ensinar aos seus filhos outras coisas. Outras coisas eles já vão aprender. Vão ou não vão? Sua missão é ensinar eles a palavra. Eles vão aprender outras coisas, pode ficar tranquilo. Eles vão aprender. Eles vão aprender a jogar Minecraft, eles vão aprender a jogar não sei o que lá, eles vão aprender na escola, eles vão aprender a ler e escrever, que o professor vai ensinar. Agora, o que é significado da vida, a gente tem que ensinar. Sobre sexualidade, a gente tem que ensinar. Sobre finanças, a gente tem que ensinar. Sobre Deus, a gente tem que ensinar. Sobre a vida, sobre família, casamento, pai, a gente tem que ensinar. A gente não pode abrir mão disso. E a gente vai ensinar a partir daquilo que é a nossa fé, que é a Sagrada Escritura. Então permanece firme no que aprendeste. A palavra, a Sagrada Escritura te proporciona sabedoria e condução para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura, diz aqui versículo 16, toda a Escritura. Fala comigo, Escritura. O
que é escritura? Escritura lá na sua casa não tem escritura? O terreno tem escritura? Ele fala quanto mede, o que é teu, de onde é, sim ou não? E fala o que é seu, é a escritura. A escritura, ou seja, a nossa lei, a palavra que é nosso. Toda a escritura, tanto a escrita como a tradição, a passada, a história, toda a escritura é inspirada por Deus. Olha que bonito. Tudo que escreveram aqui foi homens. Uma vez uma pessoa falou assim: ah, mas não foi Deus que escreveu isso aí, foi gente. Ah, vá. Claro que foi gente, meu querido. É claro que foi gente. Quem escreve é a gente. Mas quem inspira é Deus. Claro que foi alguém que escreveu. É evidente. Mas inspirado por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Isso é quem educar filho. Eu vou repetir de novo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ferramenta, para, eu falo, você repete, ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. É verdade ou não é que é injusto, é insano e até uma desonra você corrigir uma pessoa se você não ensinou ela? Como é que você vai corrigir se você não ensinou? Como é que você fala com uma pessoa, chega lá, mete o pau na cabeça dele, você não ensinou? Mas muitas vezes a mãe da gente faz isso mais. Quantas vezes que você já apanhou, você fala assim, estou apanhando por causa de quê mesmo? Mamãe, pá, não é assim não, você fala, mas não é assim, mas que jeito que é? Não falou que jeito que é. Então os métodos dos nossos pais, às vezes estavam um pouquinho errados, foi exagerado, às vezes. Mas teve vezes que não. Teve vezes que nós aprendemos. Primeira coisa é ensinar, fala comigo, ensinar. A partir de que ensinar o quê? Aqui, ó, escritura. Ensina a escritura, o que é nosso, está registrado, é isso. Não tem choruela. É ensinar a partir daqui. Primeiro ensina. Se ele errar, repreende. Amém, gente? Amém. Repreende como falou o filho, assim não. Isso é repreender. E se ele estiver fazendo errado, corrige a partir daqui. Por exemplo, uma coisa simples. O filho, você começa a ver traços nele de egoísmo. É meu, é meu, é meu, é meu. Você fala, cara, tem que ensinar. Porque já vem no germe do pecado, vem ou não vem? Aquela coisa, eu vou ter que ensinar. Ensinar a partilhar. E Jesus falou para partilhar. Tem que partilhar, para ensinar a dividir. Filhão, é o seguinte, ó, segundo a nossa lei, a palavra, Jesus tem que partilhar. Você está entendendo? Vai estar ensinando você. Aí se você vê ele fazendo de novo, você vai, repreende. Sim ou não? Não é assim não, moleque. Não é assim não, menina. Se você vê ele continuando, corrige. Aí sabe como que corrige? Você tira da mão dela e fala, não é mais seu, agora é tudo dessa pessoa. Nesse momento já tem mãe que é espinha. Eu não consigo fazer isso. Tem que conseguir, irmão. Tem que conseguir. E o pai também. Porque você está educando. E para educar, irmão, é o negócio seguinte, ó, os nossos filhos só tem um problema, não é nem defeito e nem dificuldade, é um problema. Eles são folgados. Só isso. O que é folga? Coisa solta. Quando o negócio está solto, o que você faz? Aperta, cara, ajusta. É só isso. O filho não é problema, o filho é só folgado. Aprenda isso. E eu falo isso para eles quando eu prego para eles. Vocês só tem. Cara, os nossos filhos são maravilhosos. Eles são espetaculares, eles são extraordinários, eles são inteligentes. Rapaz, eles fazem coisa que até o anjo da guarda dele fica de boca aberta. Mas eles são folgados, cara. Eles nascem folgados. Alguém aqui já comprou bicicleta ou não? Já ou não? Já. O que você tem que fazer? Tentar montar ela, cara. Anda com ela para você ver se não vai sair tudo, vai roda para um lado. Ou você leva no bicicleteiro, ou você mesmo aperta. Então, filho, ele vem já folgado. Ele já vem com as peças. Você tem que entender, isso é antropológico, cara. Não sei o que eu estou falando, isso é científico. Você tem que ajustar. Sim ou não? Sim. Ele já vem com a mulher aberta. Especificamente falando, biologicamente, ele já vem com o osso mole. Vem ou não vem? Já vem próprio para nascer da mulher. Ele já vem, não fala, ele não anda.
ele não pega sozinho, aí você vai. Do mesmo jeito que você vai fazendo ele na vida biológica, tem que ser na vida de caráter, moral, espiritual. Você tem que ensinar. Pensa nas 4 coisas: ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Por que a forma é a última coisa? Quando você vê que o cara não vai de jeito nenhum, põe na forma, põe na morsa. Conhece morsa? Põe na morsa, cara. E se ele não for do mesmo jeito, forme na justiça. Bom, para quem não sabe aqui, eu trabalhei como metalúrgico de gurizinho até os 18 anos ali. Foi a profissão que eu fui aprendendo, tanto em gráfica como a gente trabalhava com caixa de ferramenta, caixa de socorros, lá na Marcou, em Marília. Então, quando uma coisa é muito dura, para você deixar ela mole, o aço, por exemplo, para moldar ele, você tem que colocar ele no fogo muito quente, uns 900 graus, 800 a 900 graus. Aí vai ficar laranja. Aí você joga ele na água, vai dar aquela trincada. Aí põe no óleo, esquenta de novo, até ele ficar moldável. Se ele ficar moldável, você faz o que você quiser com ele. Dá para fazer assim, ó, rodar, dá para... Agora, se você querer pegar teu filho e querer consertar na força, não vai. Você tem que pôr fogo nele. Você tem que esquentar. Você tem que torná-lo moldável. Se você deixar teu filho ser do jeito que você quiser, e aí você fala assim, deixa aí, lá na frente eu conserto. Não há quem entorta. Não há quem entorta. E outra coisa, se o seu filho for como aço doce, você pode fazer dele a ferramenta que quiser. A primeira paulada que você dá, quebra. Já viu aqueles martelos de aço doce? Que não é aço mesmo, verdade? Você bate assim, em vez do prego entrar, ele entra no martelo. Que é aço puro. Não adianta você querer fazer do teu filho, né? Ele trinca. Tem que ser um negócio forte, pro bem dele. Até porque, lembra da Tâmara, nós não vamos ficar por muito tempo aqui. O máximo que você vai viver, eu acho, segundo a Bíblia, que até isso a Bíblia fala, é 70. Os mais fortes chegam a 80. Quem chega a 100, então, é super-herói. A minha Bíblia nem fala desse tipo de gente. Nem cita aqui. Foi a avó da minha esposa. Eu falei para a avó, a senhora nem na Bíblia tá. 70, mais forte 80. Passou disso aí, irmão. É estranho. Né? Então pensa que chegar no 100. Vamos falar da Tâmara, no 100. Mais que isso você não fica. Pergunta para o teu marido e para a tua esposa. Você escutou? O máximo é Tâmara, irmão. É 100. É ali o limite. Então, bom, você sabe que a média nossa é bem abaixo disso, né? Ah lá. Viaja o Brasil inteiro. Ah lá, já é diferente. Fala para ela que ela é diferente. Já tá, nem na Bíblia tá, né? Mas é uma heroína. Brincadeira que eu estou falando, claro. Eu também já passou, foi 80. Ah lá. É estranho, né? Anda de bicicleta. Pois é. Mas eu estou falando tudo isso, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. A vida é uma bênção. Essas pessoas são maravilhosas, são milagres, na verdade. Porque sobreviver esse tanto tempo na Terra é muito difícil. Se a gente parar para pensar, é muito difícil. Com tanta coisa que tem, de roubar, de assalto, de engano, de doença, que cada dia que passa é doença que inventa, né? Esse dia um falou lá, eu não sei nem se é verdade, você está tirando sarro. Vocês vão sentir saudade da máscara. Vamos lá na televisão lá, pô. O que é? Porque a próxima que vai vir vai ter que usar fralda. Eu não sei se era piada, se era verdade. Falou lá, pô, eu vi, pô. Que vai vir no destino e não vão ter que usar fralda. Vai sair cagando, mas vai andar vazando. O cara, eu não sei se era piada, verdade, eu vi, eu passei lá, estava vendo o cara. A próxima que vier, vocês vão sentir saudade da máscara. Deve ser piada, né? Mas sei lá. Mas é doença. Então viver 80 anos, rapaz, é um milagre, fala a verdade. Com tanta coisa ruim que tem na Terra, mas nós temos que criar os nossos filhos. Porque essa é a nossa tradição. É o que vem depois de você. Daí vem a palavra sucesso. Então olha que coisa terrível, que desconstrução maldita que essa Revolução Francesa trouxe para a nossa cabeça. Sucesso é
você chegar no topo. Não. Sucesso vem de sucessão, gente. Português, gente, etimologia. Sucesso vem de sucessão. Sucessão é você ser sucedido. E você ser sucedido é aquele que vem depois de você, que vai substituir você. Ser bem sucedido não tem nada a ver com o que você conseguiu juntar na vida. Ser bem sucedido é o que vem depois de você, ser melhor do que você. Agora para pensar, dá uma olhadinha para os seus filhos, para os seus netos, e presta atenção se você vai ser bem sucedido. Ser bem sucedido é o que vem depois de mim, trabalhar mais que eu, rezar mais que eu, temer a Deus mais que eu. Aí você fala, vixe, cara, tem muito para trabalhar ainda com essa turma. É isso que é ser bem sucedido. Essa turma vai ter que trocar eu, substituir eu. Então para pensar, né? Para pensar. Eu formei tanto a minha filha nisso, e quando ela quis fazer faculdade, eu já contei essa história para vocês. Quando a Érica morreu, a mãe dela, a Érica estava fazendo pedagogia. Já tinha magistério, na época tinha, né? E ela estava fazendo pedagogia. E aí a Érica morreu, com 23 anos. Quando a Vitória quis estudar, ela falou assim, pai, então eu vou terminar o que a mãe não conseguiu fazer. Ela tinha tanto isso do segmento na cabeça dela, ela tem tanto isso formado, olha, não vai muito fora, mas você não é obrigado, eu nunca obriguei ela a fazer isso. Aí ela falou que eu deixei. Eu falei, ela vai descobrir, se não for isso, ela vai descobrir. Aí ela estava no 3º ano, ela começou a estudar enfermagem. E aí a enfermagem foi tomando conta, porque ela começou a fazer estágio. Aí ela largou pedagogia no último ano e agora só está na enfermagem dela. E aí ela falou assim para mim, pai, eu queria te fazer uma pergunta. Eu te decepcionei largando aquele curso para fazer outro? Eu falei, claro que não, filho. Claro que não, você pode escolher sua profissão. Eu estou mais interessado nos seus valores. Estou mais interessado na sua essência. Só que é o seguinte, para não também. Não vem conversa agora, falar, não quero mais ser isso, agora quero ser isso. Porque você já teve um lá, não é isso, agora outro, beleza. Firma o passo. Porque tem uma coisa que eu ensino para meus filhos, que é a tradição beneditina. Vocês conhecem São Bento ou não? Conhecem? São Bento foi um cara que revolucionou a história da vida consagrada. Ele é fruto de Santo Antão, o primeiro eremita da Igreja Católica. Veja, São Bento, nós estamos falando do ano 540 e pouco, século VI. São Bento foi um cara que veio do século V, século VI. Ele reuniu uma turma ao lado dele que queria seguir Jesus com ele. Ele falou assim, tá bom, se nós queremos seguir junto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um mosteiro, nós vamos viver para Jesus, mas com a regra, ora et labora, ora et labora, rezar e trabalhar. E dentro das regras, existem 4 regras importantes para São Bento. Ele que fundou a regra da castidade, da pobreza e da obediência, que é a regra religiosa de todas as congregações. Foi São Bento, castidade, pobreza e obediência. Porém, tinha uma 4ª regra, que era a estabilidade, que quase ninguém conhece, quase ninguém fala. O que é estabilidade? Para onde você está. Igual, casado, tem que ter regra de estabilidade. Casou com essa, vai morrer com essa. Não é bom? Regra de estabilidade. É porque o São Bento, a regra dele é assim, ó. Você está aqui, vai morrer aqui. Onde você faz o juramento, você tem que morrer. Por que a regra de estabilidade foi tirada dos mosteiros? Porque depois da grande perseguição, na época de Valeriano, eles tiveram que se espalhar, porque eles queriam matar. Eles queriam matar todo mundo, então eles tiveram que fugir. Se espalhou pelo mundo. Aí, graças a Deus, né, por estratégia divina. Mas a regra de estabilidade não podia ser vivida. Mas a estabilidade não precisava ser física. Não precisava ser territorial. Ela precisava ser moral. O que eu sou, não vou abrir mão de ser. Amém? Amém? Nada e nem ninguém vai tirar eu disso. Eu sou assim e assim nós vamos. Assim é esse valor aqui que vai. Essa é a regra da estabilidade. É legal isso? A regra da estabilidade é você pensar, por que eu vou mudar? Então tem gente que foi mudando demais também.
muda de uma coisa, muda para outra, muda de igreja. Esqueci esse muda de igreja, aí está católico, daqui a pouco ele está descrente, aí daqui a pouco está no outro crente, no outro crente, aí daqui a pouco ele ouve uma coisa, ouve outra, eu sei uma coisa tudo. Até gente que fica toda hora, parece que está aqui, daqui a pouco está em outra paróquia, daqui a pouco está em outro lugar, não sossega, o bate chateou ele sai. Pai do céu, quieta aqui, é com nós. Mas o padre e tal, o padre é o padre. Melhor é ser bravo do que ser sem vergonha. Eu prefiro 1000 vezes. É briga mesmo. O Douglas agora estava lá, passou lá no meio, lá de andar ele briga com a gente. A gente anda, ele briga. Está andando aí. Tem que arrastar então. Ele briga que nós anda. Vira com a moto, sai virando com a moto. Deixa ele. Agora tem gente que fica assim, o pai falou no microfone. Deixa, irmão. Agora o que acontece? Teve uma vez na Sagrada Família, eu sou antigo aqui. Esses dias eu falei, seja bem-vindo. Eu falei, mas fácil eu falar pra você isso. Eu sou antigo aqui. Meu irmão falou que ouviu eu cantar lá dentro da Sagrada, né, irmão? Eu estava lá, na Sagrada, o padre pegou no microfone e falou assim, vou te tomar um passinho, uma vergonha na minha vida. Aí ele falou assim, qual que é os 7 dons infusos? Aí eu falei assim, então, os dons, eu falei lá o nome dos dons, né? Falei, os dons de santificação. Aí eu falei os 7 dons. Não, desculpa, a pergunta foi outra. Ele falou assim, quais são esses dons que eu estou falando aqui, são chamados dons de quê? Falou lá. Eu falei, dons de santificação. Ele falou, não, dons infusos. Ele falou, aí eu peguei e falei no microfone. Falei, mas é também chamado de dom de santificação, padre. Ele falou, e você não tem humildade para ficar quieto, que a paróquia é minha. Falou, microfone, lá na Sagrada. Tinha pouca gente, 5.000 assim. Porque os dons, eles são chamados de santificação e infusos. É o mesmo nome. Ele falou, como eles são chamados disso? Eu falei o outro nome. E aí eu fui para casa aquele dia com a vergonha danada. Eu falei, por que minha mente não foi no nome que eu queria? Fui bravo com a minha mente. A gente fica chateado na hora, fica. Eu falo, não vou cantar mais aqui pra você. Ele não aceita as broncas do padre do Luiz, não aceita as broncas dos pais de casa. Não aceita nada, aceita nem a bronca de si mesmo, né? Que o padre está aí para o nosso bem, não é verdade? E aí o que acontece? O mais importante é você saber que estabilidade é eu continuar nessa palavra aqui, ó, que me conduz. É o que Paulo está pedindo para Timóteo. Continua firme na palavra. E olha por que Paulo está falando isso. Capítulo 3 no começo, que aqui é o capítulo versículo 14. Ele vai falar nos últimos dias. Passaremos por um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentando a aparência de piedade, mas desdenhando a realidade. Dessa gente, afasta-te. O que Paulo está falando aqui para Timóteo? Ele era bispo de Éfeso, cidade portuária, né? Você já imagina. Quem aqui já foi ou conhece a cidade portuária, lá em São Paulo, por exemplo, nós temos nossos santos lá, que a cidade portuária é complicadinho. Que é uma cidade que vem muita gente fora, de outro país, de outra cultura, e tem aquela coiseira que você vê. O pecado rola solto naquela região portuária, mulherada, droga, muito, né? Então Paulo está falando para Timóteo, eu sei que você é bispo de uma região muito complicada. A influência dos gregos é muito grande, porque Éfeso é na Grécia. A influência da cultura é muito grande. Parece até o padre Luiz, né, falando, permanece fiel, firme no que aprendeste. Sabes que ela tem o condão de proporcionar a você. Olha, ele está falando, você tem que manter firme no que você aprendeu de criança. Esquece essa cultura aí. Esse mundo é tenebroso. Teorias, ideologias, esquece tudo isso.
Você precisa permanecer na palavra. Então você vai formar, ensinar, repreender, corrigir. E se mesmo assim não der certo, forma, põe na forma. A forma, modela, não desiste, modela. Põe ela no fogo, esquenta, leva na água, no fogo, no óleo do Espírito e traz. É assim que vai. Não é fácil, porque você vai acochando e vai soltando, vai acochando e vai soltando. A gente anda muito em estrada, então o que acontece? Você está lá com o carro, né? Daqui a pouco você vai passando os buracos, você tem que fazer a revisão. Reginaldo que eu diga. Que é a hora que chega a caminhonete da mão, está tudo solta, está tudo. Então ele tem que apertar, tem que alinhar, tem que ajeitar, tem que ir para a próxima viagem. Se você não faz isso, você não faz a manutenção dos filhos, na vida, nas coisas, vai soltando, vai quebrando, vai desfiando, vai arrebentando tudo. Então é preciso você ter essa intenção que você precisa formar. E tem coisa que não conserta só na ferramenta, tem que pôr na forma, para voltar no lugar, tem que pôr naquela ferramenta que puxa. Tem que pôr na prensa. E aí o que acontece? Olha o versículo 17. Por ela, pela palavra, pela escritura, pela lei, o homem se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. É isso que eu falo para os meus filhos. Isso é educação visual. Olha que versículo. Por ela, a palavra, a lei, por esse ensinamento, o homem se torna perfeito. Amém? Amém. Capacitado para toda boa obra, para ser marido, para ser esposa, para ser um empresário, para ser um profissional, para ser um bom filho, para ser um bom marido, para ser um bom genro, para ser um bom sogro, uma boa sogra. A palavra é forte, gente. A palavra é forte, gente. Infelizmente, eu digo isso com dor no coração, nem todos aqui tiveram uma educação doutrinal na igreja, na palavra, com os pais que temiam a Deus, adoravam a Deus. Então nós já viemos com essa, não sei nem que nome usar, mas com essa perda. Nós já viemos com essa perda. Aí você entra para a igreja, você tem que reformular seus valores, você tem que virtualizar a sua vida. Ontem a Maria Cristina falava das virtudes do lar. Então você tem que buscar o Espírito, as virtudes, a palavra, formar de novo na palavra, formar outra vez na palavra, mostrar a palavra, ler a palavra, mergulhar na palavra, entender o que Deus quer de você, que está revelado na palavra, em Jesus, o que a igreja nos traz, e você mergulhar nisso, é a palavra. E aí sim, você começar a ganhar tempo com seus filhos, e ensinar os filhos os seus filhos. Que sociedade, que mundo nós vamos ter se os nossos filhos forem só educados pelo Estado e pela sociedade? É terrível. O irmão estava falando aqui da menina de 9 anos, a irmã já fala para a outra. A mentalidade deles é uma coisa terrível. Existem 2 problemas no mundo, só 2 problemas. Segundo um grande sábio, existem 2 problemas no mundo: a pessoa não saber e ela se corromper. Eu acho isso fantástico. Um grande sábio, existem 2 problemas no mundo, na sociedade, não é no mundo. Ou ela não saber, não tem sabedoria, ou ela se corromper. No caso, por exemplo, que a gente vê os poderes que nós temos no Brasil, os 3 poderes que regem a nossa nação, eu penso que o problema é corrupção. As pessoas sabem, mas se corrompem. Por vários motivos, ou por poder, por dinheiro, por vaidade. Às vezes nem é por dinheiro, a pessoa nem precisa, mas é por vaidade. A pessoa se corrompe, se deixa levar. Ou porque ela não sabe, porque ela é formada em outra doutrina. Então eu fico pensando que os grandes problemas que a gente tem na nossa sociedade, ou foi porque a pessoa não sabe, não foi formada na fé cristã, ou porque ela se corrompeu. Assim também vai ser os nossos filhos. Que não seja pelo problema dele não saber. Amém? Amém. Você, meu filho, você só vai dar errado se você se corromper. Mas que você vai saber, você vai. Você vai saber. Eu faço questão de que você saiba. E depois é com você.
Espero que você não se corrompa. O irmão estava falando aqui sobre o negócio dele, né? Que ele não quer fazer nada de errado. Então é isso. Aí é com você. Eu não faço nada de errado, eu não faço presepada. Aí é com você. Eu vou te ensinar a não fazer. E você então não se corrompa, porque você sabe que é certo. Posso ser sincero aqui? A maioria das pessoas que vai para o lado do erro, não é porque não sabe, não. É porque se corrompeu mesmo. Não sei por que motivo. É difícil julgar. Ela se corrompeu. Ela abandonou o ensinamento do pai, da mãe, abandonou o ensinamento da catequese e se corrompeu. Não é? Então, é muito importante a gente entender que é isso que se trata a educação dos nossos filhos. É disso que se trata. É disso que estamos tratando. Por isso que, no caso da minha filha, quando eu falei para ela, você pode mudar de curso, mas seja estável. Busca aquilo que vai te fazer bem. Não fica ficando trocando toda hora, mudando toda hora. Tem que falar isso para os filhos que ficam namorando, esse vai de ficar, isso está tudo errado. Está tudo errado. Isso é coisa do mundo, não vai dar certo. Vou falar para o seu filho parar. Pode parar. Não tem nada disso. Namora, fica muito. Isso é bobagem. Você tem que esperar um dia a mais que você fica com a pessoa errada, é um dia menos que você está do lado da pessoa certa. Então você pode parar disso aí. O pai tem que chegar junto na filha, no filho, e falar, pode parar. Não vai mais. Não sabe namorar? Não namora ninguém, fica só. Até você aprender que a vida não é dessa forma. Fala para ela da lei da estabilidade. Não é, tipo, como é que é isso aí? Depois casa, acha que pode ficar trocando. Não pode. Não pode. E nada que contraria a palavra, pode. Fica bem claro aqui que nós já estamos entrando num campo agora mais prático. Nada que contraria aquilo que a gente acredita, pode. Nem de ver, nem de ouvir, nem de fazer. Não pode. Porque contraria a palavra. Pois é. Diante disso que você está pegando, uma pessoa assim tem a... O exemplo é simples. Imagina um navio entrando em conflito com o mar. E aí ele fala assim, para não brigar com você, eu vou deixar a água entrar. Pronto. Vai afundar. É isso. Acabou. Está falado. Vai afundar. E depois que afundar, a gente sabe onde vem? O Padre Luiz. Vem aqui buscar o dicionário, vem falar, e vem trazer para nós, eu vou falar a verdade aqui, agora eu desabafo mesmo. Chega para nós que não tem nada para fazer. Não dá para fazer mais nada. Chega para nós aqui no caso, aí fala assim, o que dá para fazer? Fala assim, embrulha, põe no caixão. Chega, não tem o que fazer. Chega no estado para nós e fala assim, resolve aí. O cara chega aqui, cara, né? Um bagaço. Então por que não? Qualquer um que é médico aqui sabe que a medicina preventiva é muito melhor do que fazer qualquer tratamento. Vamos prevenir. É melhor prevenir do que remediar, ou não é? Vamos prevenir, cara. Agora não, olha só. Depois isso aí vai dar certo. Fala a verdade, uma coisa dessa não vai dar certo. Nossa irmã está trazendo aqui para ele. Não vai dar certo. Não vai funcionar, gente. É melhor aquilo. Não vai funcionar. Não, está errado. É uma coisa séria. É uma coisa antropológica da vida humana. É uma coisa de saber que não vai funcionar. Isso não funciona. Não vai dar certo. Não é porque a gente está amaldiçoando, que contraria umas crenças nossas. Não é questão disso não. É que não vai funcionar. Não dá certo. Então é muito importante a gente entender isso, falar isso para as pessoas. Isso que você está fazendo não vai resolver o problema. É preciso enfrentamento. Tem que enfrentar o problema. Tem que pôr a cara a tapa e falar, vamos lutar contra a droga, vamos lutar contra o seu vício, vamos ajudar a acolher. Sou super a favor de acolher, mas não vai resolver.
se a gente simplesmente falar, beleza, então se droga aqui em casa, como aquela grande discussão, que sempre foi discussão em nosso meio muitas vezes, e quantas vezes já pregamos em semanas de família, dos filhos que querem trazer os seus namorados ou namoradas para casa, ter relação sexual dentro da casa dos pais, é melhor aqui do que ir lá para o motel, não é melhor coisa nenhuma. Não é melhor nem para um lado nem para o outro. Ele tem que ser gente, tem que crescer. Lembra da lei, ele vai ter filho. Onde isso vai parar? Aonde isso vai parar? Gente, posso falar uma coisa para vocês? Eu vou falar uma coisa aqui de coração aqui, ó. Quem me conhece aqui sabe da minha reta intenção. Eu estudei numa escola pública, chamava-se Amilcar e Matei. Lá existia uma professora, chamava Dona Heloísa, professora Heloísa, ela dava aula de física. E ela era uma mulher muito, mas muito religiosa, extremamente comprometida com Deus. E ela falava assim: quem aqui é filho de pais separados? Aí levantava a mão. Ela falava assim: na reunião de pais, eu vou falar com os pais de vocês. Ela falava com os pais da gente. E ela um dia falou assim para nós, na sala de aula: olha que curioso isso. Ele falou: vocês vão ver, daqui 30 anos, 40 anos, essa geração que cresceu sem pai e a mãe junto, o que é que vai virar? Os problemas que vão vir. E ela estava certa. Passou-se. Gente, que geração que nós estamos vivendo. E aí você fala assim: Rodrigo, por favor, humildemente, por isso que eu falei, vocês me conhecem, a minha intenção é reta. A culpa é dos pais, em sentido de responsabilidade. As pessoas cresceram desorientadas, sem catequese, sem ensinamento, sem doutrina. Elas foram deixadas, foram levadas. Olha onde a gente está indo. Agora, desculpa, minha gente, mas uma geração, segundo a nossa realidade atual, uma geração se troca de 40 em 40 anos. Uma geração, ela vem para a próxima. Então, meu Deus do céu, como vai ser uma geração formada, por exemplo, numa ideia de gênero, ideologia de gênero, como é que vai ser isso futuramente? Agora está uma discussão aí do Papa Francisco, que ele falou, que ele não falou, que ele disse, que ele não disse. Primeiramente, gente, enquanto não sair nenhum documento oficial da igreja, acalma o teu coração, porque o jornal dá notícia e nem sempre é verdade. A primeira coisa que eu quero falar para você: existe um mal no mundo hoje, que não são os homossexuais, eles não são o mal do mundo. O que existe no mundo hoje é uma doutrina, uma ideologia, que estão levando as pessoas a aderir isso. O padre onde eu estava me pediu a minha opinião, me pediu para que eu proclamasse ela no microfone. E eu já falei isso aqui: a homossexualidade é uma realidade. Agora, eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm, não sei, de entender que é um problema que a pessoa tem físico. Pelo amor de Deus, quem é de verdade? Eu não sei qual é a dificuldade. Eu, por exemplo, tenho um pâncreas que não produz insulina. Eu tenho que tomar remédio. Eu não sei qual a dificuldade que a pessoa tem de entender que tem pessoas que nascem de uma certa forma, sem certos neurônios, sem certas realidades, que não está funcionando, não é normal. É doença, chama o que você quiser, mas é uma realidade que não é normal. Pronto. Isso não faz dela menos nem mais. Isso não faz dela nem poderosa nem menos poderosa. Nem faz dela merecedora ou desmerecedora. É uma realidade que tem na vida. Eu não estou entendendo, gente. Por que essa dificuldade? Se a pessoa não tem sentimento, o homem não sente nada por mulher, alguma coisa não está certa. É normal isso. Prenda eu quem quiser prender. É um problema, não está na ordem. Não está na ordem. Simples assim. E ele não tem que ser crucificado por causa disso. Olha, ela nasceu. Jesus fala sobre isso. Vocês querem que eu leia aqui? Jesus fala sobre isso. Presta atenção. Quem tem um bom entendimento, pinga a letra. Olha, presta atenção no que Jesus vai falar. É muito simples. Jesus fala sobre esse assunto. Eu não sei porque a turma tem dificuldade de falar sobre o assunto que Jesus falou. E aí, quando tem esse evangelho, a turma pula. A turma tem dificuldade. Fala, muda de assunto. Então, aqui é uma conversa de Jesus com Pedro aqui, ó. Bem simples. Os fariseus lhe perguntaram: é permitido um homem rejeitar sua mulher por motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher?
e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe, olha lá, a discussão, ó. Disseram: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher e rejeitá-la? Jesus respondeu: é por causa da dureza do coração, do vosso coração. Não era assim no começo, na primeira lei. Assim foi na segunda lei, Deuteronômio, deuterocanônica, lei segunda. Na primeira lei não era assim. Antes de Moisés, a primeira lei era não. Moisés, na deuterocanônica, na lei, permitiu por causa da dureza do vosso coração. Aí Jesus conversa com ele: ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram, olha lá: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Um deu um piti lá e falou: se é assim então? E o que eu acho mais bonito é que escreveram isso. Se é assim então, é melhor não casar. Respondeu Jesus. Atenção, gente. Maturidade. Respondeu Jesus: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos, sabe o que é eunuco? Há eunucos, homens que não têm o exercício sexual. Por exemplo, eles poderiam ser castrados, poderiam ser tirados deles. De alguma forma, eles se tornavam sem órgão sexual. Ou por um castramento mesmo, tirar mesmo o pênis, ou por um tipo de alguma coisa que tirasse dele a ereção e rompesse o nervo dele lá e ele não levantava mais o pênis. Eunucos, esses eunucos era por quê? Aí ele explica: há eunucos que são desde o ventre de suas mães. Meu Deus do céu! Está escrito na Bíblia. Como é que a gente vai contra isso? Há eunucos que são desde o ventre da sua mãe. Não sei a dificuldade de entender isso. Como há anãos desde o ventre da sua mãe. Como há pessoas que não têm um rim, que não têm um fígado, que não tem sei lá o quê, que não tem um pulmão. O filho do Marcinho lá, o nosso tecladista, o nosso violonista, nasceu sem um rim, né, só com um pulmãozinho, problema no coração. Nasceu. É isso? Como é que vira homossexual? Como é que vira? Não é verdade? Como é que vira? Não vira! Ou você nasce. Aqui ó, há eunucos. Ó, gente, eu não sei onde está a dificuldade. Há eunucos que o são. Quem está falando isso aqui é Jesus, hein? Desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. Os padres, os sacerdotes, na época nem tinha, hein? Mas na época já existiam os consagrados. Aqueles, por exemplo, se acredita muito de Marta Maria, a irmã de Lázaro. A história conta que elas não se casaram. Elas se consagraram a Deus. Pode ou não pode? A condição de casar não é lei. É um direito, mas não é regra. Então, há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Aí você fala: poxa, Rodrigo, por que Jesus não falou gay aqui, pô? Mas tem que falar a palavra gay? Tem que falar a palavra que não funciona? Você não falou a palavra não é verdade. Então, por que há eunucos? Eunucos, todo mundo sabe que eunuco é que não funciona. Ok, qual o problema? Gente, eu conheço um casal que casaram, um homem com 41 anos, ficou impotente, não funciona, não funciona, não tem ereção, tem libido, não tem ereção. E os dois estão casados, eles vivem, estão lutando, ele está em tratamento, está tentando fazer, não funciona. Ele não casou com o homem. Não casou com o homem, cara. Ele não vai, está com problema.
E eles estão lá na comunidade, vai junto, trabalhando, e eles se ajudando, se amando, carinhoso com ela. Vamos lutar, cara. Tem que lutar todo mundo, cada um tem sua luta aqui. E tem aqueles que não funcionam, e aqueles que o negócio não baixa nunca. Tá louco, parece que quer devorar o mundo. Tem que lutar, tem ou não tem? A ciência, irmão. Luta. Cara, baixa o facho. A luta é a mesma, ou não é? Nós temos que ensinar os nossos filhos isso. Você pensa que só a luta é de um só? A luta é de todo mundo. A luta é de todos. A luta é para todos. Gente, se a gente olha e vê aquelas pessoas, elas falam, não, Rodrigo, isso é perigoso o que você está falando. Eu falo, não é perigoso, é uma coisa da natureza. Você vê aquele cara lá que não tem perna, não tem braço, o cara nada, o cara. Já viram na internet ou não? O cara vai, a luta de todo mundo, cara. Tem um que não tem braço, tanto que não enxerga, tanto que não ouve, fala. Meu, imagina. Se cada um que tiver um problema físico for fazer uma passeata na rua, irmão, vai dar certo. Mas todo mundo hoje procura um meio mais fácil. Exatamente. Quem tem esse problema é mais fácil ele admitir junto da sociedade que ele é gay do que procurar o tratamento. Não é? Olha, irmão, às vezes vai ter terapia, às vezes não tem. Às vezes não vai ter. Às vezes você não consegue. Eu, por exemplo, tenho amigos, parentes, que são pessoas assim, que nasceram com essa dificuldade. É uma realidade da vida humana. Se não quer dizer doença, então diga realidade. É uma realidade. É assim. E não tem como mudar. Ele não consegue gostar de mulher. Então vamos lá, vamos tomar um hormônio, sei lá o quê, vamos tentar melhorar nisso, naquilo. Assim vamos. Como existem pessoas que nascem já propensas ao alcoolismo. Que já vem lá do pai, da mãe, do vô, já vem, cara. Tem que fazer o tratamento. Tem que cuidar. Tem que lutar. Agora, se a gente não encarar isso assim, até quando que a gente vai ficar nessa sociedade desse jeito? Se a gente não encarar como uma realidade, é uma realidade. Rodrigo, você falando assim, eu tenho um filho de 8 anos, eu vejo que ele é um pouco mais assanhado. Então, onde que tem mais menininha, ele quer estar ali, ser o centro das atenções. E nessa semana ele falou, mãe, deixa eu ir lá dar um abraço nos Zeus. Os Zeus é um cachorro, mas tinha umas 3 menininhas bonitinhas lá. Eu falei, você quer mesmo lá dar um abraço nos Zeus ou você está querendo ficar no meio das meninas? Ele também, e o segredo que a gente ia falar, deixa eu te falar, o homem tem que ter, até meu marido fala, não é assim, né? Eu falei, o homem não precisa estar no meio de várias, você vai ter que escolher uma só para a vida. Então assim, você vê que os hormônios, mas que eu posso trazer e mudar. Sim, pode. Formar na justiça. Formar na justiça. Uma vez um jovem chegou para mim, eu estava no encontro, perguntando sobre castidade, e falou assim, irmão, acontece que eu sou... O que eu te falo? Eu sou sei lá, eu sou uma Ferrari, cara. Eu sou um jovem falou pra mim, eu nunca andei de Ferrari. Eu falei, eu sou assim, turbinado. Eu falei, então, mas o carro turbinado também tem freio, tem volante, tem ignição, tem roda, tem tudo que o Fusca tem. Sim ou não? Ele falou, beleza. Conversa fiada que você é Ferrari, rapaz. E o freio de mão? Não tem freio de mão. Não tem freio, não tem volante, não tem pisca. E outra coisa, além do trânsito, é para você também. Eu não entendo que esses caras fabricam carro 200 por hora, pode ser só 80 daqui para lá. Já é a mentalidade da revolução, não é? Vou criar mais, o carro passar. Já é a mentalidade errada. Por que eu não queria ter? Lá no Japão, tem os carros que é 1000 cilindradas. Aliás, tem uns carros menores, que no Japão sabe disso. Tem 600 cilindradas. Carro de 600 cilindradas. Não é nem 1000, é 0,6. E esses carros têm a plaquinha amarela, porque eles economizam muito combustível, então suja pouco o ambiente, você não paga PVA, não paga imposto deles. Então tem um monte desses carros lá. Pequenininho. Entendeu como é? Ah, o carro não pode correr muito mesmo. Então vou nesse. Os brasileiros não, quer chegar lá. Não é uma mania de grandeza também que eu falo para você. Isso é um problema também na nossa genética, hein? Ah, quer chegar lá com aqueles carros enormes. Direto vai preso, paga multa, vai preso. Direto. Então é um negócio que a irmã está falando muito sério. É isso. Vamos formar a justiça. Pelo menos dar o máximo nosso. Amém? Opa, estou percebendo isso aqui. Vou colar aqui, filho.
Foi o seguinte, começar a fazer um trabalho, eu percebi isso aqui, ó. Vou ensinar, repreender, corrigir e formar a justiça, pela palavra. Isso é nada mais, nada menos que educação de filhos. Pensa aqui. E por essa palavra, eu estou falando, ele vai se tornar perfeito, capaz para toda boa obra. Amém? E aí por diante lá para ele, e você vai ser um cara e fala para você, você conseguiu direitar a sua linhagem. Para pensar no favor, no serviço que você está fazendo para a tua descendência. E aí então, voltando ao assunto, Jesus falou sobre isso. Ficou claro aqui o assunto de Jesus ou não? Tem 3 tipos de eunuco. A passagem é Mateus 19, começa a conversa no 4, no 5. Começa a conversa no 5, mas esse momento da conversa, que é o dramático, é o versículo 12. Mateus 19, aí vai de 5 a 12. Então ele fala, porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmo fizeram. Sabe, por que eunucos tornaram as mãos dos homens? Porque são eunucos que vão trabalhar para a rainha, por exemplo. Tinha que ser eunuco, porque senão ele não podia ter filho com a rainha, aconteceu um negócio lá, e aí nasceu um bastardo, não era isso? Por exemplo, tinha homem que dava banho na princesa. Como é que vai dar banho na princesa? Ajuda nós, irmão. Tem que ser eunuco mesmo, né? Então, não vai dar banho na princesa, vai trocar a princesa, vai, né, amarrar o negócio da princesa. Não funciona. Então, é isso. Há eunucos que se tornaram pela mão dos homens. E há eunucos que a si mesmo fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Olha como ele termina. Quem puder compreender, compreende. Olha como termina. Claro. Vamos lidar com a situação. Eu não entendo porque essa supervalorização, não sei o que lá, não pode. Olha, homem não pode casar com homem. Não pode. Ponto. E na igreja vocês não veem isso nunca acontecer. Nem agora, nem nossos filhos. Não vai acontecer. Não vai. Você pode ficar tranquilo. Porque para isso acontecer, vai ter que rasgar a Bíblia. A igreja não vai fazer isso nunca. Nem um papa. Não é nem ter poder, nem ter coragem. Não tem condição de fazer isso. Não vai acontecer. Não vai. Então é importante a gente entender isso. Acalma seu coração. Porque o Papa dizer, como chefe de Estado, que os homossexuais estão aí e tem que acolher e se preocupar com eles, é evidente. Ó. A gente faz isso com qualquer outra pessoa, com desempregados, com qualquer problema. Eu estou falando realidades. Com qualquer problema que está aí na realidade, tem que cuidar delas, sim ou não? Vai desprezar elas? Ué, vai arruinar elas? Vai simplesmente mandar embora de casa? Não. Eu até acho, de coração, sinceramente, eu não acho que o homossexualismo é esse problema todo. Eu não vejo que esse estardalhaço, esse sensacionalismo que se faz, eu não acho. Rodrigo, cuidado, você tem filho? Eu sei. Mas se acontecer comigo, eu vou me programando. Eu não acho que é um problema tão louco assim. Então, parece então que é uma coisa que deixa a gente na parede. Esses dias eu estava num lugar, e aí, né, alguém que fala assim para mim, oh, tem dois aí. Que é isso, cara? Que loucura é essa? Tem dois aí, quem tá dois aí? Isso é esquisito, mas é verdade. Gente, 2 pessoas que vêm de Deus, que não gostam de mulher, e tem que gostar. Qual o problema? Você não tem um problema com a sua mulher? Quem não pode é querer a farra, irmão. Fanfarrão não. Aqui não. Você não vai desvirtuar. Tudo bem se você não gosta de mulher. Vai fazer o quê? Agora eu vou condenar ele porque não gosta de mulher, ou porque a mulher não gosta. Agora o que não pode, gente, é a farra. Aqui, ó, fanfarrão, inimigo dos maus, soberbos, rebeldes, desleais, amigos dos prazeres. Não pode. Aí a pessoa quer, então, casar com o mesmo sexo, quer casar na igreja e ainda adotar filho para criar. Não pode. Meu irmão, menos, dá uma segurada. Entende como é? É preciso você perceber isso. É preciso você perceber. A ciência está a nosso favor, a igreja está a nosso favor e não contra nós. Mas eu acho que vai se criando assim, não sei se você percebe, um movimento ideológico ao redor daquilo, e muita gente, né, ó, interessada nessa coisa. Sim ou não? Muitos holofotes. Sim ou não? É interessado.
Muita gente interessada nisso. O comércio que se monta é igual a depressão. Vamos falar o que é verdade, né? Vamos falar o que é verdade, com todo respeito a todo mundo. Mas o que se ganha com dinheiro de depressão, remédio, hein? Fala a verdade. Ah, mas vende remédio, vende. Então, depressão. Vamos aqui. E vende. Alguém está ganhando dinheiro com isso. E nem tudo é depressão. Tem? Tem. Tem ou não tem? Mas nem tudo é. Assim como também, nem tudo é homossexualidade. Agora não está falando assim. O cara não é, e o cara quer se tornar. Por quê? Porque é moda, porque me chamou a atenção, porque eu quero virar. Não vira, não. Não vira isso. Você quer dar a lei da estabilidade. Seja homem, irmão. Você quer mulher, você quer mulher. Quer mudar por causa da ideologia. Me chama a atenção. Entendeu? Essa é a verdade. Só um comentário do tempo que você falou do escândalo, né? Uma professora que fez um post na rede social, a professora de marketing, ela falou bem assim, que o assunto do escândalo, ele vende mais do que sexo. Vende mais. Vende muito mais. A gente deu um exemplo hoje, a gente está passando, né? O problema do Gustavo Lima, né? Parou, tá, família, tá. Aí você ganha em Goiânia. Né? Não é verdade? É da Ibope, da visão, e aí vende. O negócio é esse aqui por trás de tudo, né? Então os caras inventa que separa, inventa que briga com o irmão, inventa que separou a dupla, inventa que sei lá, e aí volta na evidência da mídia, é isso aí, e aqui vai. E a gente fica nem bobo acompanhando notícia. Larga disso, irmão. Firme no trabalho, esquece essa turma. Esquece essa turma. Pelo amor de Deus. Para de ficar seguindo essa turma. A gente roda aqui no WhatsApp, só tem coisa ruim. E é tudo mentira aquilo lá. Artista que apareceu, esses dias eu lembro do cantor, a minha esposa falou assim, nossa, mas essa mulher que passa aspirador de pó? Claro que não passa! Passa nada! Mentira! Conheço! Tem 3 empregados, essa bendita aí. Tá aparecendo lá, vida muito de plástico. É mentira isso aí. Bobagem. Quem passa aspirador de pó é você, mano. É isso, a pessoa que a mulher fica assim, nossa, ela passa aspirador, limpa a casa com os filhos, tá bonito desse jeito, eu não consigo ficar. Fica, não consegue de jeito nenhum. É mentira. E a turma fica atrás disso para vender. Aí a pessoa escreve um livro, daqui a pouco ela sai um livro. Aprenda a ser bonita trabalhando muito em casa. Por favor. A realidade vocês conhecem, como que é, dia a dia. Eu não estou falando isso que você não pode ser bonita, não. Você sabe o que eu estou falando aqui. É de uma ânsia de querer, e você não vai conseguir chegar nesses moldes ali, não. Não vai. Esses dias eu atendi, a gente atende cada coisa que vocês não fazem ideia. Eu atendi uma pessoa que ela falou que ela estava muito triste, porque para ser modelo ela tem que ter uma canela fina. E ela herdou a canela da mãe dela. Ela é canela grossa por... Tudo não, exatamente. Ela é canelona, tem que quebrar a meia para ela, né? Falei, minha querida, não dá para ser modelo? Ela falou, não dá, seja outra coisa, filho. Seja outra coisa. Não vai nesses moldes aí, não. Ou então tira foto da cintura para cima. Não sofra com isso. A moça está chorando, fazendo circo de Jericó. Vou pôr a canela nos meninos, sei lá, dá uma... Ah, por favor. Por favor. Que pobreza que as pessoas estão chegando. Tem medida para canela. Vê se precisa isso, gente. Percebe aonde o mundo está levando o ser humano. É um buraco, cara. É um buraco. Presta atenção. Esses dias um geólogo falou assim, lá no Japão,
Olha, o Japão é uma ilha que está cercada de oceano e vocês estão a 19 quilômetros da maior fossa submarina do mundo. Não adianta vocês serem super tecnológicos, super avançados, super não sei o quê. A ilha está indo para a fossa submarina. Está a 19 quilômetros da maior fossa submarina. Essa ilha vai desaparecer. A turma não acredita. Então o que adianta toda essa beleza se a gente está indo para a fossa? O que adianta toda essa tecnologia? O que adianta toda essa bobagem? Você vai para a fossa. Isso tudo vai desaparecer. Igual a ilha do Japão vai desaparecer um dia. Os caras estão falando, pô. As pessoas que estudam estão lá, mostra, tira foto, mede. Ó, ele está indo para lá, cada terremoto que dá, estava vendo. Na hora vai desaparecer. Como já apareceu em outras partes da Terra do mundo, que a gente não é da nossa época, mas desapareceu, assim vai. Agora, eu fico imaginando, por que as pessoas perdem tempo com isso? Não perdem tempo com isso, foca em criar, no caso aqui, educar seus filhos. Mostra sério, ser bem sucedido, para você fazer sua missão. E um dia você vai para o céu, vai acabar a sua parte e você vai para o céu. Aí você passa o bastão. Espero que eles tenham entendido. E assim nós vamos construindo a humanidade. Amém? Amém. É isso, gente. Pensa assim, é bonito. E vai apertando, e vai acolchando. Tem uma vez com a Vitória, porque eu fui pai de uma moça sem a mãe dela. Então o desafio é bem grande mesmo, é muito grande. E eu não fujo disso. E quando as pessoas falam assim, Rodrigo, você foi pai e mãe da sua filha? Não, eu fui só pai dela, mas ela não teve mesmo. Ela não teve mãe. A mãe dela morreu, ela tinha 6 meses. É essa a nossa realidade. E ponto. Pessoas cumpriram papéis femininos na vida dela. Vó, tia, madrinha. Mas a mãe não teve. Então eu fiz o papel de pai. Bem feito. Porque eu sabia que tinha um lado aqui que estava penso. Estava faltando. Então tem que fazer o meu papel muito bem feito. Sim ou não? Sim. Porque o outro lado não está ali para corrigir. Então vamos lá. Aí um dia, eu estava falando sobre isso, falando sobre essa realidade, e contando uma história. Minha filha chegava assim, pai, muito ruim ser órfão. Porque eu falo com você, você fala, não, eu não tenho onde recorrer. Não tem segunda instância. Ela perde aqui, até o Supremo, vai direto. Não tem onde recorrer. Aí eu falei assim para ela, é verdade, porque eu já me beneficiei disso. Quantas vezes já pediu para a mãe, aí fala, pede para o seu pai, ou já pediu para o pai não deixou, a mãe deixou? Eu falei, você não tem essa chance. Que bom, sorte sua, né? Que eu te garanto, eu sou comprometido com a sua felicidade. Você não vai. Aí um dia ela falou assim para mim, ela era adolescente, ela falou, eu queria te falar uma coisa, você é meu pai, eu te entendo tudo, mas saiba você que você fala muito não para mim. Você só fala não para mim, já percebeu? Você é o pai que fala não. Gente, eu fiquei oprimido. Pensa, eu fui para a missão, eu pregava com aquilo na cabeça. Eu fiquei oprimido, falei, cara, eu só falo não para minha filha. Eu só falo não para ela, cara. Não posso, tem que falar uns sims. Olha que armadilha. Ela colocou eu, mas na berlinda. Eu voltei de missão para casa com uma resposta que Deus me deu. Porque eu chorei, pensa no próximo. Falei, Deus, o que eu estou criando no coração? Eu só falo não para ela. Deus falou assim, não, meu filho, não é você que fala não. É ela que pede o que não deve. Se ela pedir coisas que merecem sim, você vai dizer sim. Ô, gente, pensa que eu cheguei em casa, tem 2 metros de altura, eu cheguei com 4. Crescido. Parece que ela olhava para mim assim, ó. Porque eu estava saindo diminuído, gente. Mas saí diminuído. Aí ela falou assim, eu falei para ela, filha, vamos conversar. Ela tinha esquecido já, porque jovem é assim, ele solta a bomba e sai fora. É a gente que fica, porque já esqueceram já. Aquela lágrima lá, aquele choro, aquele pedido que eles deu, vai chegar lá agora, eles estão brincando com cachorrada. Eles já esqueceram já, você que está aí agora. Aí eu cheguei e falei, vamos conversar. Falei, você o que, pai? Aquele negócio lá de sobre mim, o que eu falei? Eu te falar não. Eu falei? Não, você falou que só fala não pra você. Ah, é verdade, você fala não pra mim. Não sou eu que falo muito não pra você. É você que pede que não deve. Aí ela falou, acho que é verdade. Começa a me pedir coisas que pode, eu vou te dizer sim. Não é? Um dia ela falou para mim assim, pode brincar na rua, 10 horas da noite de semana? Não, não pode, você tem que ir para a cama, amanhã cedo tem aula.
E ela tinha um déficit de atenção, né? Sempre tomou Ritalina, essas coisas. Então eu falei, não, você tem que estar bem, dormir, vai ficar prestando atenção, você já não está indo bem na escola. Ah, eu não posso nada nessa vida. Seu filho já falou isso para você? Não posso nada nessa vida. Olha que frase, fala a verdade. O filho tinha que ganhar um Oscar, fala. Como eles são dramáticos. 99% dos problemas do seu filho é drama. 1% é real e não é muito problema. Aí eu digo, não posso fazer nada nessa vida. Falei, pega o papel e a caneta aí. O que foi, pai? Você escrever e fazer o que você pode. É verdade isso. Escreve aí. Ela falou assim, pai, eu falei da boca pra fora, escreve. Você falou que você não pode fazer nada nessa vida, escreve aí. Deu uma lista de mais ou menos 150 coisas. Entre elas estava lavar a louça, ler um livro, dormir, fazer massagem no pé do pai. Eu faço escrever. Aí eu falei, quantas coisas tem aí? Eu falei, pai, tem bastante. Então escolhe uma delas e faz. Não posso fazer nada nessa vida. E quando eles abrem a geladeira e falam assim, não tem nada para comer? Vou te ensinar o que você faz. Pega lá, não, abre a geladeira. Tira tudo de dentro e coloca de volta falando o nome das coisas. Faça isso que é uma vez só para a vida, hein? Eu já fiz. Já fiz. E sabe o que a de 10 me pediu esses dias? É, pai, você tem que fazer isso comigo também. Eles cobram eu. Falei ser única, né? Ela tem 2 meses, 2 medidas. Porque eles abrem a geladeira, lógico, fala a verdade. Não tem nada para comer demais. É que não tem o X tudo que eles querem, assim com a mão saindo lá de dentro, pronto. Então o que eles bolaram não tem. Mas tem o que comer. Tem ou não tem? Faça que vai ser uma vez só na vida dele, nunca mais vai esquecer. E quando ele for, sabe quem vai contar para o neto dele essa história aí? Verdade ou não é? Nossos avós não contam a história para nós que os pais deles fizeram com eles? Eles vão contar isso. Meu pai um dia fez eu tirar tudo da geladeira. Eles vão contar essa história aí. Você pode saber. Não tenha dúvida. Por isso que nós temos que primeiro ensinar. Primeiro ensina, gente. Não reclama, tem as coisas aqui na geladeira. Não fala isso aqui. Mas em casa não pode reclamar. Então lá em casa, a avó, Vinuca, a avó do meu pai, que morou comigo, namorou com ela fala assim, filho, nunca fala, eu não gosto disso. Fala, hoje eu não quero. Não podia falar que não gostava, não. Não é verdade? Tem mais gente aqui que acha que é dessa turma aí. Eu falo, hoje eu não quero. Não podia falar, não gosto. Então lá em casa eu ensino assim, não reclama, não deve, fala, não quero. Não faz assim não. Deus me livre. Não faz assim não. Não faz, não pode. Estou ensinando. Fez, repreende. Fez de novo, corrige. Fez outra vez, coloca na forma. Sim ou não? Não vão desistir nunca. Normal. Vamos lá. E vai ensinando a palavra. Até eles se tornarem perfeitos, capazes para toda boa obra. É educação dos filhos. Comprometimento da nossa aliança. Agora veja que isso é transmissão da fé. Só para terminar aqui, Santo Tomás de Aquino escreveu sobre as 3 dimensões da fé. Primeira dimensão da fé, experiência de Deus. Você tem que experimentar Deus. Segunda dimensão da fé, conhecer o que você experimentou, aprofundar. E terceira dimensão da fé, transmissão da fé. É nisso, desculpa, nós estamos falhando nisso aí, está faltando isso para a nossa fé. Nós experimentamos Deus, nós aprofundamos, mas está faltando a transmissão. E isso é uma dimensão da fé que a gente precisa melhorar. Sim ou não? Transmissão da fé. É preciso transmitir a fé. Lá em casa, eu não quero que os meus filhos rezem como eu rezo. Eu não quero que eles vão como eu vou. Mas o básico eles têm que fazer. Mas eu não gosto, eu não quero. Irmão, oração não está atrelada a prazer. Não está atrelada. A oração é um princípio, é uma obrigação. Ou seja, ele vai aprender pela vida religiosa que nem tudo ele vai fazer porque gosta. Nós somos adultos hoje, conseguimos entender isso melhor. Quando eu era criança, não consigo entender. Então é importante tu colocar no lugar da pessoa. Ele não entende que prazer e obrigação são coisas destreladas, desassociadas.
desatreladas, melhor dizendo. Então, nós precisamos dar essa visão para eles. Vamos rezar, família, uma vez por semana. Olha, esse momento é do papai e da mamãe de conversar, você não participa, é um momento nosso. Vamos aqui discutir relação, conversar, avaliar nossa semana, nosso dia. Então vocês ficam aqui, né? Eu tenho um privilégio maravilhoso. Minha esposa, ela sempre fala assim, né? Quando ela vai falar com as mulheres. Eu tenho o privilégio de ter casado com o Rodrigo, com uma filha já de 10 anos. Então, eu não passei por aquele período assim, com quem eu vou deixar criança, com quem eu vou deixar os pitão, por exemplo, a gente sai e fica com a Vitória, né? A Vitória cuida e tudo mais. Então a gente teve esse privilégio de já casar com uma filha grande. Então a Adriana chama isso de privilégio, não de empecilho. Então a Vitória chama ela de mãe, ela chama a Vitória chama ela de mãe e ela chama a Vitória de filha. Então elas vivem bem, elas sabem que são do coração. Esses tempos atrás nós fomos explicar para a Maria, de 4 anos, que a mãe porque lá em casa tem a foto da Érica, né? Em alguns lugares, que nem fui eu que pus. A Vitória põe, a Adriana coloca. Então a Maria pergunta, quem é essa? É a mãe da Vitória. Aí a Maria olha para a Adriana. Fala, não, mas é sua mãe? Fala, não, a mãe dela é outra. E a senhora é o que dela? A senhora, não, sou mãe do coração. E ele fala assim, pai, por que você casou com essa moça antes de casar com a mãe? Ela quer saber, né? 4 anos. E a gente vai explicando a história da Érica. E ela vai entendendo. Aí ela começou a chorar. Porque ela falou, então ela não é minha irmã. E entrou em crise emocional. Aí eu falei, não, ela é sua irmã. Ela deu uma piradinha na cabecinha dela ali, 10 minutinhos, daqui a pouco ela passou, né? E ela vai entendendo. A gente vai absorvendo a história. Essa é a nossa realidade. É a mãe do coração. Mãe do coração. E é mãe. Tem que respeitar, tem que obedecer, tem que conversar. É a mãe, exerce a função e o papel de mãe. É ela. Então o respeito dado a ela. Nunca exigi que chamasse de mãe. Posso chamar a Adriana o que você quiser. Mas o respeito é de mãe. Então ela quis chamar a Adriana de mãe. Chama, você fica à vontade. É a sua mãe. O que Jesus fala para João? É a sua mãe. Para você tratar ela como tal. Sim ou não? Eis a tua mãe e eis teu filho. Trata ele como é o seu filho. Eu sou o seu filho de genético. Nasci de você. Mas ele é o teu filho na fé. Cuida dele. Eis o teu filho. Então ela assume o papel de mãe da igreja. Sim ou não? Mãe dos filhos de Deus. Então é isso, é papel. Nós não nascemos de Nossa Senhora, mas ela é a nossa mãe, pela fé, como eu expliquei no Abraão. Então a gente trata ela assim. Nós não nascemos dela, mas é a mãezinha do céu. Nós ensinamos nossos filhos assim. Então isso é muito importante. Essa é a questão da educação, da transmissão da fé. Fala, transmissão da fé. Tudo que você acredita, você tem que passar, irmão. Você tem que passar. Se eles vão seguir ou não, aí é outra coisa. Lembra do livre-arbítrio que eu falei para os homens, vocês falam para as mulheres. Então, é outro negócio, mas a transmissão da fé tem que acontecer. Amém? Amém. A transmissão da cultura acontece, a transmissão dos valores acontece, a transmissão da fé também. Eu falo para os homens sempre quando prego para os homens. Tem um projeto bonito lá chamado Homens de Honra. Toda vez que eu vou pregar para eles, eu falo assim, vocês têm que os seus filhos verem vocês com a Bíblia na mão, o terço, de joelhos. Deixa eles pegarem essa cena. Eles estão vendo. Se você não sabe, os olhinhos deles correm. E eles percebem a gente o dia inteiro. Você pode perceber que vira e mexe, eles jogam uma frase que a mãe falou. Verdade ou não? Ah, mas você falou isso, pai? E coloca a gente em maus lençóis. Ah, pai, mas você faz isso? Esses dias mesmo, com todo o meu problema que eu tive, e eu com muita humildade assumo, muita vergonha, eu tenho vergonha disso. Eu fui um cara que sempre comia errado na vida. Sempre. Sempre. E por causa disso, desenvolvi diabetes, desenvolvi um monte de doença. Então, eu tive hemorroidas a vida toda, eu tive prisão de ventre, e eu tive hernia de hiato, e problema de estômago. E aí um dia chegou o momento que eu falei, você vai morrer. Aí tem que mudar tudo, né? Só que muitas coisas você não consegue mais. Então eu sento com eles e falo assim, por causa do pai ter feito isso, não comi certo, aconteceu isso. Aí fica lá, regalando os olhos, e aí tem que falar isso. E mesmo que você errou, porque tem pai que fala assim, mas meu filho me viu bêbado. Para e fala para ele. Por causa do pai ter feito isso, assim, você viu aquele
dia, o pai errou. E por causa disso eu tive isso. Então não faz isso. Não vai por esse caminho. Eu estava errado. E agora estou me endireitando. Lembra que eu falei ontem que de qualquer maneira a história serve? Se for bom, serve o testemunho. Se for ruim, também serve. É um testemunho. Não vai por aí não. Porque o papai errou e você não deve fazer isso. Eu não sou a pessoa certa para te dizer disso. Mas agora eu estou me remendando, eu estou me reparando, eu estou um novo homem, uma nova pessoa. E você não vai por esse caminho. Então seja com a comida, com a bebida, seja o que for, a traição que aconteceu. Meu pai falou isso comigo. Sabia? O meu pai já casou 7 vezes no civil. E ele ainda fala assim, eu separo, mas quando eu caso eu faço certinho. Ele não junta só não. E o patrimônio dele já perdeu 7 vezes. Então você imagina, era um bom patrimônio. Já está menos 7 vezes. E cada vez que casa, perde 50. Sim ou não? É um negócio de louco. E o velho tem uma capacidade de juntar negócio que você não imagina. De levantar. Ele levanta rápido. É o alfaiate ele. Ele faz um trem na vida, faz o governo, levanta, daqui a pouco está com a casa comprada. Aí nós olhamos e falamos assim, nem pega, nem vai perder. Daqui a pouco vai estar. Ele sai. Assim. E aí, pensa num cara inteligente, trabalhador, honesto, bom de conversa, alegre, não reclama da vida, blá blá blá. Mas eu não peço conselho para ele quando eu estou ruim com a Adriana, não. Ele fala para mim. Ele fala, quando eu vou tomar café, Dona Marília, ele fala assim, ó, esquece o pai no que se respeita a mulher, você vai ser tudo errado. Ele fala para mim. Ele tem consciência. Tem, só não fala baixo para a mulher que está agora, estou lá escutando. Ele fala, pai, isso aí não vai por aí. Está vendo que bonito? É bonito ou não é? Estou errado. Não está certo. Não está certo. Não faz o que o papai fez. Não vai por aí, ó, acontece isso. De qualquer maneira a história serve, gente, não é verdade? Então não fica aí com, mas eu errei a vida inteira com meu filho. Conserta, irmão. Vai agora. Fala, eu não estava enxergando, não estava certo o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo de maneira errada. Tem história lá, como conhece, da nossa família lá, dos nossos grupos, quanta história, até de marido que batia na mulher, que hoje serve os dois. Tem lá o Moacir com a Terezinha, de Vargem Grande Paulista. Moacir batia na mulher, o cara ia na igreja. E ele chegava da coisa, do trabalho que ele fazia das 2 às 10, e ela ia lá no Patiago, na Baixada Santista. E ele pegava e colocava a mão no escapamento para ver se ela tinha saído. Para ver se o carro estava quente. Ele perseguia ela. E quando ele via, ele chegava lá deitado, não dava nada. E ela nos encontros, e a Terezinha contava lá, chorava, chorava. Aí ela não deixava fazer nada. E essa mulher, e os filhos crescendo. E vendo isso. Até que um dia, ela foi no Padre Tiago, o exorcista que tinha lá, no Baixada Santista lá. O padre falou, minha filha, não tem o que fazer. Para de correr essa vida, assume isso como um martírio. E pede para Jesus intervir. Sabe? Correria que você faz, até perigoso, você vai correndo. Aí naquele dia ela chegou, ela estacionava o carro, bem antes, estacionava o carro e ficava para coberta já como se estivesse dormindo. Aí e chegou, meteu a mão no escapamento, fritou a mão. Aí de ruim é burro. Não precisa pôr a mão, não é só não. Do jeito que ele estava com a mão fritada, ele já chegou dando nela. A hora que foi dar, esse é o testemunho de uma circa Terezinha, lá em Vargem Grande Paulista. A hora que ele foi dar, voou para a parede para trás. Pá! E começou a gritar, não. Só não, e a Terezinha falou, o que não? O que aconteceu? Ele, não, pelo amor de Deus, não, Jesus. A Terezinha ficou olhando, não tinha ninguém. Só estava os dois. E ela estava ali assustada, mas achando bom, que ela estava ganhando. E ele no chão. Ela já abriu o cotagem, Ele ficou prostrado ali, ele chorou e ficou, e a Terezinha não sabe o que fazer. Jesus apareceu com assim, segundo ele, falou assim, seu problema sou eu, bate em mim. E ele caiu para trás. Jesus, ele fala com todos assim, é bonito, você chora, falou, Jesus apareceu para mim. Eu nunca mais levantei a mão para a Terezinha, e eu tratei de me confessar, e hoje eu sou ministro, toco, canto, faço leitura.
padre fala, vai ficar tarde, eu deixo que eu fecho. Eu abro. Vai, louco. Mexe então. E eu sou um vacilo. É muito feio. Ele não sabe falar, mas ele tem vergonha. Aquele bigodinho dele que você fala, escolhe até o bigode dele. Mas menino, ele falou, nunca mais. Agora eu sirvo o Senhor. Viu? Porque eu falo para meus filhos, eles viram que eu vi judiei da mãe dele, eles viram. E eu falo para eles, está tudo errado. Ele chora. O pai me fala, pai, tá bom, você não sabe. Eu falei, não, vocês têm que saber. Se vocês comerem de vocês, eu rebento com a cara de vocês. Não pode, tem que servir o Senhor. E ele fala, ele apareceu. Aqui, ó. Eu vou pegar o Senhor. Ele fala, assustado, ele tem os arregalados. Mesmo que ele errou, né? Agora se remendou, estava errado. O mais importante é você saber que você pode transmitir a fé para o seu filho. Pode ou não pode? Até se você errou. Principalmente, você está aqui, ó. Vou conversar com você. Vou transmitir aquilo que eu acredito agora. Daquele jeito que eu estava, pode ser que o teu filho enfrenta resistência, pode ser rebeldia, pode ser que ele fale assim, agora é fácil, ela fez tudo errado, agora pensa que é o santo. Pode ser, mas vai indo, devagarzinho. Pode ser que ele não acredite em você, pode ser que ele não te goste, pode ser que ele não te respeite, pode ser que ele não queira te ouvir, pode ser que ele está com ódio de você, mas não desiste. Ensina, exorta, corrige, forma na justiça, reza, a oração vai vir, você vai resgatando. Essa que é a verdade. E você vai colocar a sua vida, com certeza, entre os santos no céu. O que a gente precisa é assumir essa missão inadvertidamente. É agora. A gente precisa assumir o protagonismo da educação dos nossos filhos e não ser coadjuvante. Nós temos que educar eles na doutrina do Senhor. Então, só para terminar, abra aí para ficar a palavra para vocês. Para ficar para vocês lerem na casa lá. Para ficar a palavra para selar. Colossenses, carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Colossenses 4, 18. Página. Eu estou com a Bíblia, está grande aqui, minha Bíblia não serve para a página. 1507. Para ficar aí, para a gente encerrar então. 1507, conselhos para a vida em família e na sociedade. Aí, ó. É maravilhoso. 1510. Colossenses 3, versículo 18. 3, 18. 3, 18, desculpa. Colossenses 3, 18. 1510, tá. Conselhos para a vida em família e na sociedade. Mulheres, sede submissas aos maridos, porque assim convém o Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Ponto. Pega isso, irmão, e leva como doutrina da tua vida. Simples assim. Conselhos para a vida em família. Pronto. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, porque assim convém o Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Esse irritar o filho é você conta testemunho, deixar de fazer coisa errada, irritando eles, e eles desanimam. Fala, com meu pai e minha mãe é assim, meu pai não vai, minha mãe não reza, minha mãe não faz, minha mãe não fala eu te amo, meu pai não é carinhoso, irrita eles, se desanimam, né? Então, não irriteis os vossos filhos, no sentido de criar mal, fazer mal a eles. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Percebe que está tudo conectado? Sim ou não? Sim. Não tem como separar. Casamento, filhos e a paternidade. Você viu como está tudo compilado? Está tudo junto, não tem como separar. Se as mulheres forem submissas, os homens amar as mulheres como Cristo ama a igreja, os filhos vão obedecer os pais e os pais vão irritar seus filhos. É uma coisa lógica que está na interação, né? Então presta atenção nisso. Leva essa palavra com vocês e como lição de casa, para o casal, eu vou dar uma lição de casa para vocês, educação dos filhos. Espetacular. Tem dois jeitos de vocês cumprirem a missão. Ou ler
o livro de Tobias junto. São 14 capítulos, para você entender o que é a criação dos filhos. Para você ver o que Raquel e Edna fez com Sara e Tobit e Ana fez com Tobias. Os dois só tinham um filho único. Presta atenção porque lá fala, o livro se trata de educação dos filhos. É espetacular. O livro de Tobias. Eu fiz agora uma série do livro de Tobias. Foram 14 episódios. Eu filmei isso. E eu vou estar disponibilizando isso daqui a pouco tempo no meu canal no YouTube. Eu explico capítulo por capítulo, tá? Por enquanto, só quem tem acesso a esse conteúdo é o pessoal da Boa Semente, que é uma comunidade de conteúdos que faz parte. Então, se você quiser fazer parte, você pode. Eu tenho uma comunidade de conteúdos exclusivos que eu faço só para pessoas dessa comunidade, dessa plataforma. Chama Amigos da Boa Semente. Então, mas eu vou depois disponibilizar. Como já acabou, já está filmado, já foi distribuído, então eu vou depois disponibilizar no canal do YouTube gratuitamente. O livro, A Viagem de Tobias, chama a série. São 14 episódios. Extraordinário. Eu falo exatamente sobre, desde o primeiro capítulo, explicando quem era Tobias, quem era Ana, de onde eles vieram, que eles enfrentaram, como eles criaram Tobit e Ana. Tobias é espetacular, né? Tobias é espetacular. O cara que consegue criar um filho daquele é espetacular. Você vai ver o que Tobias faz, a trajetória dele. A série chama Viagem de Tobias, contando toda a viagem, o itinerário de Tobias, as suas idas e voltas. É espetacular o que esse cara, Tobit, fez com o seu filho. A forma com que ele cria. E a história vai desde o começo, que Tobias nasce, até Tobias morrer. Tobias morre com 117 anos. Né? Então, é muito bonito. E isso ensina demais para a gente. Se você quer ler um livro, que vai falar para você da educação dos filhos, é o livro de Tobias. Amém? Combinado? Vamos ficar em pé então. Vamos rezar para os nossos filhos. Vocês aceitam rezar um pouquinho, sim ou não? Então vamos lá, vamos rezar para os nossos filhos. Feche os olhos um pouquinho. Eu sei que a gente já rezou bastante, graças a Deus. Bastante não, né? Rezamos. Nunca é bastante. Eu sei que nós já rezamos. Mas vamos rezar para os nossos filhos. Vamos rezar para os nossos filhos. Vamos pensar neles. E você que ainda não os tem, reza pela sua descendência, tá bom? Pelos que vão vir. E se você não tem netos ainda, reza pela sua descendência, pelos filhos dos seus filhos. E nós vamos pedir uma bênção aqui, do Salmo 127, que é a bênção para as gerações futuras. Então eu quero que você reze pela sua descendência hoje. Porque bênção, para nós que somos cristãos, ela está caracterizada nesta grande ordem que Deus nos deu, de ter filhos e criá-los e educá-los. Os filhos são uma bênção. Abençoa, Senhor, a mim, abençoe, Senhor, a nós, abençoe todos os meus, de geração em geração. Eu quero que você agora solte a sua voz e vai pedindo a bênção de Deus. Peça assim, fala: Deus, abençoa meus filhos, abençoa a minha casa, a minha prole, abençoa a minha descendência, mesmo que eu ainda não tenha filhos, abençoa, Senhor, os que eu terei. E se meus filhos estão vivos, e se eles estão passando por um momento de revolta, uma crise, às vezes naquele momento da fase, da idade, às vezes uma revolta, às vezes está aprendendo tanta coisa errada, que estão agora com problema com Deus, estão com problema com a igreja, revoltados com a igreja. Senhor, nesta hora, eu te peço, Senhor, eu te peço, abençoa meu filho, abençoa minha filha, Senhor, que está lá na faculdade, está na escola, está namorando, ainda não, está ficando mocinho, abençoa, Senhor, meus filhos. Talvez você ainda tenha um bebê, peça que o Senhor abençoe ele, peça que o Senhor abençoe a sua casa, a sua descendência. Só peça isso, fala: Senhor, eu estou aqui pedindo a bênção do Senhor para os meus filhos. Como pais que somos, nós estamos orando agora determinantemente, especificamente para os nossos filhos. Abençoa onde estiver agora a Vitória, vai falar o nome deles, a Sofia, o Miguel, a Maria. Onde estiver, se tem neto, reza para eles também, vai falando o nome. Onde estiver, Senhor, o filho agora, abençoa ele, tira do coração dele toda a irritação. E se eu casei algum mal para ele, Senhor, se eu fui contra testemunho, se eu não fui exemplo para ele, Senhor, faz ele me perdoar. Faz, Senhor Jesus,
Ele está com o coração aberto, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja o Senhor para sempre. Eu quero te agradecer, Jesus, pelos filhos que nos destes. Muito obrigado, Senhor, por todos os desafios que temos. Nós estamos aqui para dizer sim, para criar filhos segundo a tua palavra, Senhor. Para criar filhos com os valores do céu, com os valores do céu. Para criar filhos desapegados, filhos que têm fé, filhos que são pessoas boas, generosas, filhos que possam saber a importância dos tesouros do céu e não só os valores da terra. Filhos que sabem a diferença entre preço e valor. As coisas aqui nessa terra têm preço, mas acabam. Mas as coisas do céu são valores. Senhor, ensina-nos a educar os nossos filhos. Peça para Jesus te ajudar, para Nossa Senhora. Fala para Nossa Senhora assim: mãe, me ajuda a ser boa mãe. Os pais falam para José: me ajuda a ser bom pai. Me ajuda a criar os filhos, a ensiná-los, a trazer sempre no coração a alegria do amor, de amarem a Deus, de respeitarem. Eu te peço, Senhor, por favor. Eu te peço, Senhor, abençoa a nossa família, abençoa os nossos filhos. Talvez estão passando por um momento de dor. Talvez você está vendo uma filha sua, um filho seu sofrendo por algum motivo. Reze por ele nesse momento. Reze pelo sofrimento do teu filho. Reze talvez até por aquilo que ele está vivendo. Talvez ele está lá teimoso, teimosa, né? Está teimando com uma situação e você não consegue convencê-lo. Fala: Senhor, ajuda meu filho, Senhor. Ilumina ela, ilumina ele, Senhor. A sua sexualidade. Abençoa, Senhor. Abençoa a nossa casa, os nossos filhos. E conceda-nos hoje a graça que a tua bênção possa, neste momento, alcançá-los onde quer que eles estejam. Aqui ou em outro lugar. Talvez estejam até em outro país. Talvez você tenha filho em outros estados, outro país. Fala para Jesus alcançar o seu filho agora. Fala para Jesus chegar bem pertinho deles. Assim como Tobias e Ana rezava por Tobias quando ele tinha viajado, e eles falavam: Senhor, cuida do nosso filho onde ele estiver. Nossos olhos não alcançam, nossas mãos não alcançam, nossos pés não conseguem ir ao encontro dele, mas o Senhor pode. Vai até ele, Senhor. Assim como o Senhor colocou um anjo, Rafael, Azarias, na vida de Tobias, coloca um anjo da guarda, Senhor, para cuidar dele. Coloca um anjo no caminho da minha filha. Peça isso. Coloca, Senhor, um anjo no caminho das nossas crianças, dos nossos jovens, nossos adolescentes, para que eles possam seguir o teu caminho, Senhor. Ser homens de Deus, perfeitos para toda boa obra, Senhor. Abençoa, Senhor, a mim. Abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoa, Senhor, todos os meus, de geração em geração. Abençoa, Senhor, a mim. E abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoa, Senhor, todos os meus, de geração em geração. Vamos lá, com os braços erguidos. Abençoa, Senhor, a mim, a nós. Abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoa, Senhor, todos os meus, de geração em geração. Estenda suas mãos em forma de concha e receba as bênçãos divinas sobre a família do justo. É o que se trata esse salmo. Bênçãos divinas sobre a família do justo. Felizes, você sempre vai responder amém quando eu ficar em silêncio. Felizes os que temem o Senhor e os que andam em seus caminhos. Amém. Poderás viver do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar. Amém. Tua mulher estará em teu lar como uma vinha fecunda. Amém. E teus filhos em torno da tua mesa serão como brotos de oliveira. Amém. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. Amém. Te abençoe o Senhor para que em todos os dias de tua vida vocês possam gozar da prosperidade de Israel. Amém. E para que possas ver os filhos dos teus filhos, reine a paz em teu lar. Amém.
Então quero nesse momento entregar e consagrar nossos filhos ao coração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Eu estava rezando aqui agora, chamar já o irmão aqui para dar os recados, e me veio no coração uma imagem. É bom a gente ter lembrança, né? Muitas pessoas perguntam, e como foi sua vida para a igreja? Pô, eu tive muitos dramas, né, com a mamãe, e com a separação e tudo. Quando minha mãe começou a ir para a igreja, eu vi que algumas coisas mudaram. Eu comecei para os grupos de orações, eu vi a mudança nela. Eu me lembro que um dia minha mãe chamou eu e os irmãos e falou, senta ali. E minha mãe nunca teve jeito com emoções, minha mãe nunca foi boa com as palavras, nunca foi boa com expressar sentimentos. Sempre muito dura, sempre. Eu estou chorando aqui de gratidão, porque foi esse dia que mudou minha vida. A mãe falou assim, sempre foi assim. Vou falar 3 coisas só para vocês. Me perdoa, eu amo vocês e pode ir. Espetáculo. Aquilo me quebrou de um jeito e hoje eu estou aqui. Hoje eu sou quem eu sou. Você acredita que nenhum mal, nenhum erro que eu possa ter cometido tem influência na nossa vida hoje? A gente é apaixonado na mamãe. Nada que ela possa ter feito. Mas foi uma espadada de São Miguel, aquela ali que eu falo para você. Impressionante. A gente lembra das coisas da mamãe que ela fazia, a gente dá risada. A gente não consegue ter raiva. O dia que ela sentou, eu nunca esqueço. Foi no sofá da vovó, sentou assim. Aí, a gente ficou sentado, parado, olhando para o outro, que aquilo é como eu falei, você não imagina uma mãe falar isso para o seu filho, nunca ter falado. Eu quero falar 3 coisas para vocês. Me perdoa. Eu amo vocês e pode ir, eu não sei o que fazer mais agora. Agora acabou aqui. Na ação, não sei mais. Mas é bonito isso, não é verdade? Às vezes você precisa pedir perdão para o seu filho. Às vezes precisa. Não precisa falar nada. Mamãe não explicou nada. Ela só pegou aqui, ó. E nem abraçou, hein? Imagina se tivesse um abraço, então. Aí, capaz que ia ser padre. Caramba, você só eu, só. E nós ficamos ali, meio atordoados com a espadada. E veio parar aqui, ó. E me lembro meus irmãos todos, né? Quem conhece meus irmãos sabe, todos eles são, né? Minha irmã da comunidade, meu irmão também. Então, é uma coisa muito forte, não é verdade? É o que diz o Eclesiástico. A bênção de uma mãe levanta a casa. E é forte, né? Então, talvez você precisa fazer isso. Não precisa nem fazer reunião, nada. Começa falando, brincando, dá uma de João sem braço. Vou contar para vocês como vocês nasceram. Tá, não sei o que, dá um João sem braço, vai por ali, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E daqui a pouco vocês falam, inclusive, eu, mamãe, tenho que falar uma coisa para vocês. Perdoa nós ainda. Você, aí deixa Deus fazer. Aí Deus entra. Aí o Espírito Santo age. Começa. Esse dia eu peguei um casal que eles ficaram grávidos, né? Antes do casamento, solteiro. Aí o filho com 22 anos deu um maior trabalho. E foi muito rejeitado na época. Não porque ele foi rejeitado, não era nem ele, era a situação, vocês sabem, né? Aí eu falei para ele, vocês já falaram isso para o Flavinho? Não falamos. Então, você falou, senta aqui, filho. Eles fizeram a experiência, senta aqui. Vou contar para você como foi. A mãe ficou grávida, o pai, né, coisou com a mãe. E aí, você ficou grávida. Aí o pai morava em outra cidade. E o meu pai, que é muito bravo, era gerente do banco na época. E na época, assim, era padre, gerente do banco e delegado, né? Que mandava na cidade. E meu pai fez ele vir para cá e dormir aqui no chão. Ele dormia aqui no chão e tal. E ele sofria muito. Meu pai ficou muito envergonhado da cidade. Mas a gente deu um tio sem braço. Daqui a pouco rodou, inclusive, filho. A gente ia aproveitar esse momento que nós estamos contando para te pedir perdão, dar um abraço. Das vezes que a gente, sei lá, rejeitou você.
O moleque é outro. O moleque, vocês não acreditam, é outro. Houve um rompimento, uma espadada de São Miguel Arcanjo. Rompeu com um monte de coisa negativa. Coisas que o menino, aquele menino pega comigo, vai pro quarto, tranca a porta para comer no quarto que nasceu, para sentar com o pai e com a mãe. Esse tipo de menino. Você não imagina. Esses dias foi o 15 anos da irmã, e ele chegou para a mãe e falou assim: mãe, sei que a gente está na pandemia, então vamos fazer uma festinha para a Rafa. Olha que lindo. Vamos comemorar os aniversários. É outro menino. Percebe que ele estava preso numa situação que ele nem ia saber lidar? E é você, pai e mãe, que tem que fazer isso. Às vezes a gente tem que fazer. Não só pedir perdão, mas às vezes sentar para falar assim: filho, ó, a gente sempre tentou fazer o melhor para você, mas a gente não conseguiu fazer o melhor. A gente errou alguns momentos. Porque às vezes não aconteceu nada de extraordinário, mas pedir de perdão pode mudar muita coisa. A gente quer ter um relacionamento diferente daqui para frente. Talvez eu nunca falei para você que eu te amo, não sei. Eu te amo. E eu sei que minha mãe me ama, mas ela nunca tinha falado. Você não imagina. E vira e mexe, a mamãe fala assim: eu sei que eu errei com você. A gente não lembra, cara, é impressionante. A gente não tem aquele pensamento negativo. A mãe fala assim: eu sei que eu judiei de vocês em alguns momentos. Não, você não fez nada demais, só fez para nós, só ajudou. Só ajudou. Eu não sei quem assistiu a live com os meus irmãos que eu fiz aí, né? No dia de agosto, da família. O meu irmão do Marcelo falou assim: nós pode ter ficado em cima do sofá, que a mãe deixava nós em cima do sofá, por causa da limpeza, né? Que ela tinha. Eu falei assim: nós pode ter sofrido, mas não tem irmão que é unido que nem nós. Que nós era ficar unidos. Nós dormíamos encostados no outro ali, em cima do sofá, ficava os quatro. É bonito, cara, quando acontece. Nem o que a gente passou de assim, poderia falar: minha mãe, nem o trauma ficou. Porque você vê que é o poder da incisão, né? E a palavra decisão, o que é? Cisão, cortar. Decisão é você, dali para frente, ser outra pessoa. E o perdão cria essa cisão. O perdão dá esse corte. E tem que acontecer entre o casal também. Tem que acontecer entre o pai e a mãe. E funciona com sogro e sogra também. Funciona, chama a turma. Chama e fala assim: olha, queria falar para a senhora é a mãe dele. Que a coisa mais bonita do mundo que eu tenho na minha vida foi a senhora que me deu. Então eu queria falar assim: a senhora me perdoa, eu sou meio compulsivo. E a partir de hoje, nós queremos ver diferente. Feliz Natal, pessoal, pode ir. Não, porque às vezes a gente não sabe fazer, tem gente que não sabe. Se você não sabe fazer, fala assim: pode ir, fala para ela, deixa Deus fazer. Porque não é nós mesmo que vamos fazer, na verdade. É a palavra de Deus que vai entrar. Então isso tudo vai trazer muita vida para a tua casa, sim ou não? Vida, você vai ver que a tua casa vai ter vida. Você entra na sua casa, tem vida, é vida, são coisas impressionantes. É sobrenatural, a vida vai tomar conta do seu lar. Às vezes você fica vendo a Maria do Céu falar assim, mas é verdade. A vida existe na nossa casa. Quando ela fala de tudo, é verdade isso. A vida existe lá na casa dela. Mas a vida acontece, filho. Mas por quê? Porque a palavra reina. E quando a vida entra no lar, é diferente. É diferente. Os problemas vêm, mas não impera. As situações acontecem, as tentações estão ao redor, mas não conseguem destruir a casa que está na rocha. Amém? Amém? Então vamos viver assim, de modo simples, mas direto e objetivo, fazendo com que a palavra de Deus seja a nossa verdadeira força, nossa base, nossa rocha. E tenho certeza que em nome de Jesus eu lanço sobre você esta bênção, esta palavra. Eu lanço sobre a sua família esta profecia. Pode vir as tempestades, pode vir os ventos, podem soprar, podem investir, mas sua casa não vai vir a ruir, porque você está sobre a rocha da palavra de Deus. Amém?